Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Queria contar um pouquinho para vocês. O título parece um outro vídeo lá do Mark Gungor, mas não é disso que eu vou falar. Os dois cérebros que eu estou falando são os que todos nós temos. Quem já viu uma figura de um cérebro sabe que tem uma divisão no meio aqui, tá? Então você tem um lobo direito, um lobo esquerdo. E são dois pedaços. Por que são separados, né? E são separados um monte de animais, né? Há muito tempo, não só na gente, nos mamíferos, mas em animais mais simplificados também tem dois cérebros, tá, pessoal? Com funções diferentes. No ser humano, é muito marcante isso, tá? Olha que interessante. Se você tiver um AVC, né, um derrame no lobo esquerdo, você não vai perceber mais a parte direita do mundo. Você não sabe, você não reconhece o seu braço como o seu, nem como tendo sido. Simplesmente desaparece metade do mundo. Tá? Se você tem um AVC do lado direito, não acontece a mesma coisa. Você continua percebendo os dois lados de maneira um pouco diferente. Então, daí a gente já vê que o lobo esquerdo, o cérebro esquerdo, é mais simples. E o direito é mais sofisticado. Tem um livro bastante legal, aí vocês podem procurar, chama O Mestre e o Emissário, que é de um cientista, um psiquiatra e filósofo que fez uma série de pesquisas sobre o funcionamento dos dois lobos cerebrais, e é um pouco a quem eu me refiro nesse vídeo. Então, o lobo direito, ele percebe o mundo, ele faz a interação interno e externo do mundo, ele vê o que está, liga com coisas inconscientes, tá? E toma a decisão de fazer algo. Só que ele mesmo, como ele está prestando atenção em tudo, ele não consegue fazer sozinho. Ele precisa do lobo esquerdo, do cérebro esquerdo, para fazer a ação. Tanto que a maioria de nós é destro, né? Vocês sabem que é cruzado, né? O lado esquerdo cuida da mão direita. Então, a maior parte de nós é destro. Os canhotos têm um pouquinho diferente essa circuitaria, mas são minoria na população. Enfim, a gente fala outro dia deles. Aí o que ocorre? Eu queria colocar esse conceito, então, ok, né? Vocês entenderam. O cérebro direito é o cérebro que percebe a realidade. Cérebro esquerdo é o que transforma a realidade num objeto. Então, quando você tem a ideia de uma pessoa do seu lado direito, você entende ela pessoa, se relaciona com você, entende o conceito de pessoa. Quando você vai agir com a pessoa, você vai usar o esquerdo. E aí? Você vai falar, você vai tocar. Então, você transforma o que era uma ideia completa, parecida com você, num objeto externo a você, que você pode, inclusive, manipular quando você for um psicopata, né? Interessante isso, tá? Queria por esse conceito. E agora, vamos entender um outro conceito. Nós estamos perto do Natal. E no Natal, a gente comemora, né, a maioria de nós comemora, o nascimento de um indivíduo que resolveu ser e não ter. Por que eu estou falando ser e ter? Porque este lobo, esse cérebro direito é o do ser. E este esquerdo é o do ter. O que quer dizer ter? Então eu tenho fome, eu percebo o meio ambiente, eu vejo a comida com o direito. O esquerdo vai lá, decide, né, recebe a ordem, vai lá e pega a comida e come. Ele tem. Este aqui é. Então, nós estamos comemorando aí o nascimento de um indivíduo que resolveu ser, ao invés de ter, e mostrou para nós, de uma série de parábolas, histórias, sei lá como é que você quer interpretar aquilo, mas ele falava de um reino diferente, de um reino de ser, de um reino de perceber as pessoas como semelhantes, né? Como ideias. É um movimento, vocês sabem que o movimento crístico é um movimento de Jesus, é um movimento neoplatônico, né? As ideias do Platão aplicadas, né? De uma outra maneira, um pouco tempo depois, 500 anos depois, né?
Então, essas ideias platônicas e crísticas estão muito parecidas sempre, tá, pessoal? Não estou falando só de religião, estou falando de filosofia aqui. O que aconteceu? De 300 anos para cá, nós temos o crescimento enorme de uma coisa chamada Revolução Industrial, tá? E aí, o que a gente fez com o mundo? A gente transformou as relações em relações de ter, né? Quem tem mais coisas está melhor, né? E é verdade, o que aconteceu, uma parte disso é uma boa verdade, porque assim, você pega 200 anos atrás, 90% da população mundial vivia abaixo da linha de pobreza, somente 10% acima da linha de pobreza. A Revolução Industrial inverteu isso, pessoal. A gente passou a ter 90% da população mundial acima da linha de pobreza e 10% abaixo. Nós conseguimos, então, com a aplicação do ter, inverter a pobreza do mundo. Sedutor, bastante legal, e a gente vê aí exemplos sem parar de todo mundo querendo ter cada vez mais, porque parece que essa é a fórmula, né? Deu certo para um monte de coisas, né? Agora, um outro dado, olha, em 1929, os Estados Unidos, país mais rico do mundo, quebrou. Não sei se vocês sabem, né? Lembram disso, né? A Bolsa de Nova York quebrou, o chamado crash de 29. Em 1930, foi feita uma pesquisa com crianças escolares, no primário lá, pré-escola, primário, e fizeram um questionário simples, perguntando se elas eram felizes. Nada sofisticado, mas fácil. Se elas eram felizes. E repetiram isso 70 anos depois, no ano 2000. As crianças de 1930 são 5 vezes mais felizes que as crianças do ano 2000. 5 vezes, não é 10%, 20%, é 500%. Tá? Então, o que aconteceu? O ter está sendo demonstrado que não traz felicidade. Ele traz recursos para você sobreviver em maior quantidade. Mas felicidade, não. Você tem 5 vezes mais diagnósticos de depressão infantil no ano 2000 do que em 1930. Tá? E aí, volta para o Natal. Você está comemorando o aniversário, que não é verdade, vocês já viram outro vídeo meu, que isso aí foi meio montado, mas enfim, o símbolo vale. Vocês estão comemorando o aniversário de um cara que ensinou vocês a serem, a usarem o mestre do cérebro e deixar o emissário para coisas simples, para coisas mundanas. O que aconteceu? Nós nos apegamos ao lobo esquerdo, o cérebro do ter, e no dia do aniversário do cara que queria ser, você compra algo de presente e dá para alguém. Você simboliza com o ter. Feliz Natal.